Bom dia a todos. É com grande prazer que a APDC dá as boas-vindas a todos os participantes neste novo ciclo que designamos por Digital Union, uma parceria entre a APDC e a Vieira de Almeida, pela qual temos muito gosto, uma vez que iremos ter a possibilidade, durante este ciclo, de discutir alguns temas muito relevantes nas nossas vidas, porque o digital hoje em dia é um tema extraordinariamente relevante nas nossas vidas. Se não fosse já evidente a importância do digital durante os últimos anos e a transformação digital das empresas, de todos os aspectos da nossa vida, a pandemia que estamos a viver ainda tornou esse facto mais evidente. Efetivamente, uma das grandes diferenças entre aquilo que nos está a acontecer agora e aquilo que aconteceu aos nossos antepassados há 100 anos atrás, quando uma pandemia semelhante atacou o mundo, é precisamente a existência das tecnologias digitais, do ecossistema digital e de todos os aspectos de transformação digital que estão a acontecer às nossas empresas, à nossa vida, a vários aspectos da nossa vida. Imaginem o que era vivermos num cenário de pandemia em que não conseguíamos comunicar uns com os outros, que não conseguíamos garantir a continuidade dos nossos negócios, como hoje em dia estamos a conseguir, e que não conseguíamos garantir a continuidade dos aspectos mais diversos da nossa vida, desde o ensino à convivência entre nós. E, portanto, o digital está aí. Hoje em dia, as grandes empresas digitais no mundo são mais poderosas do que muitos Estados, inclusivamente há um Estado, que é a Dinamarca, que ainda há não muitos anos nomeou um embaixador junto das empresas digitais, que é um embaixador de carreira, antigo embaixador da Dinamarca na Indonésia, e isso dá-vos também uma sensação da importância que o digital hoje está a assumir, quer nos aspectos geoestratégicos, quer nos aspectos diários da nossa vida. Por isso, é muito importante saber o que está a ser preparado a nível da Comissão Europeia, quer do ponto de vista de políticas públicas, quer do ponto de vista de regulação e de ordenamento jurídico para o digital. E foi neste contexto que nós criámos este ciclo. E é neste contexto que nós vamos iniciar este primeiro webinar dedicado ao tema da conectividade, e seguir-se-ão outros, designadamente sobre o tema da soberania digital europeia e sobre cibersegurança, que ocorrerá em setembro, em outubro sobre os novos modelos de trabalho e em novembro sobre a economia de dados. Portanto, são temas que vamos discutir convosco, com esta parceria, através desta parceria com a VDA, a quem muito agradeço, na pessoa do Fernando Resina da Silva, a quem irei passar a palavra de seguida, reforçando o nosso gosto perante todos os participantes em que os tenhamos aqui hoje connosco, para podermos iniciar este primeiro webinar. Então, sobre o tema da conectividade, conta com o apoio da Cellnex e que vamos desde já iniciar. Muito obrigado a todos. Fernando, passo-te a palavra. Muito obrigado, Rogério. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com todos hoje. Bem-vindos ao nosso ciclo. Esta parceria da APDC e da VDA já tem muitos anos e esta é mais uma iniciativa conjunta que nos dá, obviamente, um grande prazer. Não poderíamos ter melhor parceiro para este tipo de iniciativas e, portanto, estamos muito satisfeitos em manter esta relação já de amizade tão antiga e ter esta iniciativa, entre outras que já tivemos no passado. Bom, é de facto, como o Rogério disse, é um ciclo. Começamos com a conectividade e, obviamente, a transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas é o tema do momento. Mas, de facto, a União Europeia tem tido iniciativas e o governo português tem acompanhado no setor digital muito abrangentes, que percorrem todos os setores, todas as atividades. E, de facto, como o Rogério disse, a pandemia acelerou a transição para o digital e tudo isto se tornou algo muito urgente e muito importante para todos nós. Ainda há 2 dias, o secretário de Estado para a Transição Digital referia que em 2019 o digital teve um impacto direto na economia portuguesa de cerca de 13 mil milhões de euros, representando 6% do PIB nacional e com potencial para crescer ainda mais.
É sim uma área de grande aposta. A Comissão Europeia, por exemplo, definiu como limiar mínimo de alocação à transição digital de pelo menos 20% das verbas do PRR, mas Portugal levou essa meta e teremos uma verba que ultrapassará os 3,7 milhões de euros. E, portanto, por aqui vemos a dimensão da aposta no digital, seja da Comissão Europeia, seja de Portugal. Isto afetará, como disse, todos os setores, todas as atividades e terá impactos ao nível do Estado, antes de mais, que é o grande player e será sempre um grande player e que necessita de uma transição digital mais acelerada, a nível das empresas, porque o digital é um fator de competitividade num mundo que cada vez é mais competitivo e as empresas portuguesas aí têm que, de facto, aproveitar esta oportunidade do digital e depois, obviamente, a nível das pessoas, dos consumidores, que são os principais beneficiários, se quisermos, da transição digital acelerada, são quem mais provavelmente precisa de proteção e que são tratados também com especial atenção em todos estes pacotes. Ora bem, e a componente jurídica ou legal e a regulação em particular é relevante em tudo isto, atravessa tudo isto. A legislação e a regulação pode ser um espartilho, e em alguns sítios, em alguns casos, tem que ser um espartilho, não deve ser mais espartilho do que aquele que é necessário que seja, e muitas vezes isso não ocorre, mas a legislação e a regulação podem ser também um fator de aceleração, um motivador da competitividade, do desenvolvimento, da inovação, e é essa parte da legislação e é essa parte da regulação que nós queremos abordar e queremos explorar e que devemos incentivar. Daí o contributo da VDA. Nós vamos ter neste ciclo vários advogados da VDA, as pessoas melhor preparadas para discutir cada um dos assuntos que o Rogério referiu e que são muito transversais, e é da partilha dessa nossa experiência e do nosso conhecimento nesta parceria com a APDC que queremos dar o nosso contributo para esta discussão. Portanto, sejam todos um bom trabalho, muito obrigado pela vossa presença e passo a palavra, não sei se será a Sandra, será já o Tiago. Muito obrigado. Bom dia, pode ser já o Tiago. Muito bom dia a todos, obrigado Sandra. É para mim um prazer estar aqui com a APDC, a dar início a este ciclo de webinars e a falar de um tema que me parece fundamental, como foi referido, para a transição digital, para a recuperação económica e também para, por que não dizê-lo, a criação de uma sociedade mais justa e inclusiva. Eu queria aqui partilhar a apresentação que trazia, mas não me está a aparecer aqui o botão de partilha. Não sei se me podem aqui ajudar para conseguir partilhar. Sim, só um minuto, por favor. Obrigado. São meia dúzia de slides apenas para encadear aqui as ideias e estruturar as ideias em torno deste tema, como já foi referido muito bem pelo Rogério e pelo Fernando. É fundamental. Exatamente, cá está. Vou agora começar a partilhar. Muito bem. E do que é que falamos quando tratamos de conectividade? Bem, essencialmente, nós falamos de uma forma muito sumária da capacidade de disponibilizar uma ligação à internet ou a uma outra rede de comunicações eletrónicas a qualquer utilizador, seja uma pessoa, uma organização ou até um sistema de telecomunicações. Não é demais dizê-lo, é um fator hoje em dia essencial, como foi referido, de coesão, de ligação entre as pessoas, entre as localidades e, por que não dizê-lo, também entre as nações. É algo fundamental para a transição digital, para o progresso científico e também para a inovação e para o desenvolvimento da própria tecnologia. Mas quando falamos de conectividade, também falamos de ambição, falamos de posicionamento estratégico e falamos também de futuro. E aqui a União Europeia colocou a fasquia muito elevada. De acordo com a última estratégia que foi aprovada já sob os auspícios da presidência portuguesa da União Europeia, o Digital Compass, tenho a certeza que o Dr. Ricardo Castanheira falará um pouco em maior detalhe na sua parte aqui no debate. A fasquia está colocada em 2030 para a Europa ser o continente com maior capacidade de conectividade, o continente mais conectado em termos de redes de muito alta capacidade ou em termos até de massificação das redes de 5G. De acordo com os dados da União Europeia, estamos muito longe destas metas. Ainda há um percurso longo a correr para em 2030 atingirmos este objetivo, sobretudo ao nível do 5G. E, portanto, são necessárias, naturalmente, ações e medidas. E aqui podíamos falar
de muitos temas e do qual o quadro legal e regulatório que mais contribui para robustecer e melhorar a conectividade. Podíamos falar, naturalmente, das estratégias digitais, poderíamos falar dos planos de recuperação e resiliência que foram aprovados e que vão ser agora implementados. Podíamos até falar da questão dos auxílios de Estado que estão a ser revistos para o financiamento de redes de banda larga. Tudo isso seriam seguramente temas muito relevantes para a questão da conectividade. Mas há 3 documentos que me parecem a mim fundamentais e que surgem sempre interligados quando se analisa a questão da conectividade e da importância da conectividade para o futuro da digitalização. Esta diretiva antiga, 2014, a chamada Business Cost Reduction Directive, que é uma diretiva muito importante que visa facilitar o acesso dos operadores às infraestruturas disponíveis em cada território para massificar o desenvolvimento de redes de comunicações eletrónicas. Em Portugal, o espelho que temos desta diretiva é o nosso Decreto-Lei 123/2009. É uma diretiva relevante, mas que está a ser completamente revista neste momento. Aliás, em março acabou o período de consulta pública de revisão desta diretiva e é esperado no primeiro trimestre de 2022 uma primeira proposta da Comissão que vai seguramente reforçar os direitos dos operadores de utilização e de acesso às infraestruturas que existem em cada território e que são detidas por entidades públicas e privadas. Num outro pilar temos o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, é o pilar central da estratégia de conectividade da União Europeia e falaremos dele um pouco mais à frente e também nesta apresentação. E depois temos um documento que de alguma maneira liga estes 2 pilares, que é esta recomendação de 2020, que deu origem à aprovação em março deste ano, mais uma vez na presidência portuguesa da União Europeia, da chamada Connectivity Toolbox, que é um documento que eu recomendo vivamente a toda a assistência a analisar. É um documento muito interessante, consagra 39 boas práticas que irão seguramente permitir o reforço da conectividade, a melhoria da instalação das redes de muito alta capacidade e do 5G. Infelizmente não temos tempo de abordar em detalhe todos os tópicos tratados nesta Connectivity Toolbox, que foi aprovada em março, como referi, mas há 4 tópicos que me parecem essenciais aqui referir. Uma preocupação muito grande na simplificação e desburocratização dos procedimentos de licenciamento, portanto, é um tema central neste documento. A questão da criação de balcões únicos que centralizem a informação disponível aos investidores e que centralizem também os centros de decisão, de forma a não espartilhar essa decisão por diferentes atores políticos, é também uma grande preocupação. Um reforço do direito de acesso dos operadores às infraestruturas existentes, numa lógica de massificar, por exemplo, o deployment das redes 5G. E, por fim, o tema também do espectro e uma série de boas práticas na atribuição de direitos de utilização de frequências, 5G e futuramente em outras faixas também de frequências. É um documento muito relevante. Portugal aprovou, salvo erro, em junho, o seu roadmap de implementação desta Connectivity Toolbox. Há muito trabalho pela frente em Portugal. Para terem uma ideia, o governo português, sobretudo liderado pela ANACOM, considerou que apenas 7 das 39 boas práticas estavam implementadas, portanto faltam implementar 32 boas práticas e é necessário até abril de 22 aprovar ou disponibilizar um relatório de implementação destas boas práticas. Portanto, avizinham-se mudanças muito significativas nesta matéria. Quanto ao código, como eu referi, é de facto hoje em dia um pilar central da estratégia de conectividade e de digitalização na União Europeia. É aquilo que eu costumo dizer em brincadeira, um monstro jurídico, efetivamente. Estamos a falar de um diploma que tem 326 considerandos, tem 127 artigos e tem uns anexos. É uma loucura para a sua interpretação, é muito difícil, altamente complexo, artigos muito longos e de difícil leitura e interpretação. Aliás, nós na VDA tentámos ajudar aqui um bocadinho o público em geral a analisar e a ler o código e criámos uma versão user-friendly que podem descarregar no nosso site, creio que vos foi enviada, e que tem este objetivo de simplificar a leitura daquilo que é efetivamente um leviatã jurídico, um monstro jurídico. Não procede, penso eu, uma revolução do quadro legal e regulatório aplicável,
que vinha desde 2002, portanto há 16 anos que não havia uma revisão profunda das suas regras, há uma evolução, há uma continuidade e há, naturalmente, também novidades significativas. O prazo de transposição terminou no final do ano passado, creio que todos saberão. Portugal não cumpriu esse prazo de transposição, aliás, só 4 países é que cumpriram o prazo de transposição, o que denota a complexidade em transpor um documento com esta vastidão e com tantos temas, e que cobre tantos temas, melhor dizendo, mas neste momento já temos uma proposta de lei em discussão no Parlamento, e aliás temos aqui connosco o Dr. Sérgio Gonçalves do Cabo, como Presidente do Grupo de Trabalho, preparou o anteprojeto de transposição para o Governo, seguramente falará com bastante adequação dos temas que se discutiram neste âmbito. É impossível, nesta pequena apresentação, conseguir falar de todas as novidades trazidas pelo Código. No entanto, tentei aqui, num esforço de síntese, resumir em 7 tópicos aquilo que são os principais aspectos do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. Alguns falarei de seguida, mas talvez passando aqui em revista de forma muito rápida. Em primeiro lugar, o tema dos OTTs. Discutiu-se durante muito tempo se os serviços over the top estavam ou não abrangidos pelo quadro legal e regulatório. Hoje em dia a resposta é inequivocamente positiva. Estão incluídos, mas têm uma regulação light touch. Portanto, não têm uma regulação como os tradicionais serviços de comunicações eletrónicas. No entanto, já têm regras sobre segurança, regras sobre interação com os utilizadores finais que são relevantes. A partir do momento em que este diploma for transposto em Portugal, os OTTs, e sei que a APDC tem imensos membros que se podem qualificar como OTTs, passam a ter que cumprir novas regras neste âmbito. Há também, naturalmente, um reforço dos direitos dos utilizadores finais. É, aliás, a questão que mais se discute hoje em dia em Portugal. Como é que esses direitos devem ser traduzidos em instrumentos legais, em soluções legais. Eu penso que é um tema que é melhor percepcionado olhando para a proposta de lei, que está neste momento em discussão. Aliás, é a parte da proposta de lei que mais diverge do Código. Nos outros domínios há, digamos assim, uma equiparação, ou de alguma maneira um alinhamento entre a proposta de lei e o Código. No capítulo dos utilizadores finais, ou dos direitos dos utilizadores finais, há diferenças assinaláveis que teremos certamente a oportunidade de falar. Há, no entanto, aqui um aspecto que eu gostaria de destacar, que é a aprovação de um princípio de harmonização máxima no Código. O que é que isto significa? Significa que os Estados-membros não podem impor medidas mais ou menos restritivas nas matérias tratadas no Código. Portanto, se o Código trata uma determinada matéria, os Estados-membros têm que seguir exatamente a regulação apontada pelo Código, não podem ir além nem ficar aquém dessa medida. Portanto, isto é um tema muito relevante. A partir do final deste ano, o princípio da harmonização máxima ganha plena aplicação, mas, como disse, apenas e só nas matérias que estão harmonizadas no Código e, por exemplo, na minha opinião, o tema das fidelizações não está harmonizado no Código e, portanto, escapa, digamos assim, a este princípio. Por outro lado, há aqui uma revisão do conceito do serviço universal, esperada há muito tempo, e com a introdução aqui deste conceito do serviço de acesso à internet em banda larga, que o BEREC, ou seja, o órgão que congrega os reguladores do espaço de comunicações na União Europeia, já veio definir como é que se deve entender. Nas análises de mercado, hoje em dia são cada vez menos frequentes, até porque só existem neste momento 2 mercados relevantes. No entanto, há aqui um aspecto que também deve ser assinalado. A Comissão continua, como sempre teve, a ter poder de veto na definição dos mercados e na definição de empresas com poder de mercado significativo. Na questão das medidas corretivas, a Comissão sempre tentou ter este poder de veto, não o conseguiu ainda no Código, pelo menos de uma forma plena, mas é possível em determinadas situações, desde que o BEREC partilhe das sérias dúvidas da Comissão, que a Comissão possa vetar a imposição de uma determinada medida corretiva ou de um remédio regulatório, o chamado double lock veto. E por falar em BEREC, também penso que é de assinalar uma revisão institucional que colocou no BEREC um papel cada vez mais relevante na interpretação e densificação das matérias do Código. Como disse, é altamente complexo. Em algumas das matérias chutou-se, perdoem-me a expressão, para o BEREC a responsabilidade de densificar estes conceitos. De acordo com os meus cálculos, até à data de hoje, o BEREC produziu 13
recomendações ou 13 guidelines, se quisermos, orientações para identificar aspectos essenciais do código. Para a conectividade, há, no entanto, 3 aspectos que são particularmente relevantes. E um deles é inevitável. Temos que falar do 5G. O código tem uma atenção dá uma atenção muito grande ao tema do 5G, à atribuição coordenada e harmonizada de faixas de frequências para o 5G, ainda que mantenha, de alguma forma, nos Estados-membros, o poder de definirem quando e de que forma devem atribuir os direitos de utilização de frequências. Há depois aqui 3 aspectos muito relevantes no âmbito do 5G e que eu gostaria de salientar. E o primeiro é a utilização dos leilões ou de, se quisermos, procedimentos concorrenciais para dinamizar a concorrência no mercado. É possível hoje em dia, e o código prevê, a possibilidade de utilizar o leilão para reservar faixas de espectro para novos entrantes, impor condições aos titulares de direitos de utilização que beneficiem, por exemplo, os novos entrantes. Isso é possível, não há discussão em torno disso, penso eu. O código, no entanto, sujeita a imposição dessas condições a uma análise de mercado robusta. Tem que ser uma avaliação objetiva, prospectiva, que garanta condições de concorrencialidade futura e que garanta que não há prejuízo ao investimento. E hoje em dia é este um dos temas que mais se discute no 5G em Portugal, isto é, em que medida é que essa análise foi ou não feita no leilão que continua a decorrer. Em termos de duração, o código é particularmente garantístico no sentido de assegurar que os investidores recuperam o seu investimento e, portanto, prevê-se aqui um prazo de duração de 20 anos, embora a norma não é muito clara, há quem entenda que é 15 mais 5 anos, mas, enfim, prevê-se aqui um prazo de duração longo para a recuperação dos investimentos. Já na renovação o tema é distinto e há aqui 2 aspectos relevantes que o código traz de novo, ou que introduz. Por um lado, as taxas de renovação não estavam previstas neste momento, apenas as taxas pela atribuição original de direitos de utilização de frequências, passa agora a ser possível taxar também a renovação dos direitos, e depois aqui um aspecto muito relevante que é a possibilidade de ajustar a renovação dos direitos de forma a que os direitos de diferentes operadores caduquem em simultâneo. E o objetivo que esta norma visa introduzir, de alguma forma, é permitir que estes direitos depois sejam submetidos a novos concursos ou leilões. Aliás, uma discussão que começou agora na renovação dos direitos da Mel e da Vodafone nos 900 e 1800. Outro aspecto muito relevante para a conectividade, a meu ver, é o reforço das obrigações simétricas, portanto, o reforço da possibilidade de impor obrigações que não dependam da existência de poder de mercado significativo, ou seja, de uma posição especial das empresas no mercado que justifique a imposição de remédios regulatórios mais intrusivos. O Código claramente reforça a possibilidade de impor obrigações simétricas, sobretudo obrigações de acesso que possibilitem a instalação e a massificação de redes de muito alta capacidade ou de redes de banda larga. São os 2 pontos que aqui são focados neste slide, o acesso simétrico, que é possível ser imposto quer aos próprios operadores, quer a qualquer outra entidade que seja proprietária de cabelagem ou de recursos conexos no interior dos edifícios ou até àquilo que é chamado o primeiro ponto de concentração ou de repartição. Perguntar-me o que é isto, o ponto de concentração ou de repartição? Cá está uma das matérias onde a densificação e as guidelines do BEREC são essenciais para perceber exatamente o que é que estamos a tratar. Também, em determinadas situações e fora dos procedimentos de leilão ou de concurso, é possível também impor roaming localizado em situações em que existam dificuldades insuperáveis na instalação de infraestruturas e no acesso a redes e serviços. É também uma obrigação, hoje em dia, prevista no Código. E, por fim, termino já, não poderia deixar de falar, neste último minuto, das redes de muito alta capacidade. É um conceito central do Código, é um conceito creio que vai perdurar durante todo o período de vigência deste novo diploma. Aliás, é tão importante que tem dignidade de objetivo regulatório no âmbito do Código, a par da promoção da concorrência, da defesa dos cidadãos e do desenvolvimento do mercado interno. O acesso, utilização e massificação das redes de muito alta capacidade é, neste momento, um 4º objetivo regulatório do Código, que tem que ser prosseguido pelas autoridades reguladoras nacionais. E há depois aqui 2 aspectos fundamentais neste tema. Por um lado,
a previsão de um levantamento geográfico periódico sobre o estado de implementação destas redes ao longo de um país, ao longo do país, neste caso em Portugal. Isto será fundamental para adequar as ferramentas regulatórias e também para a identificação de zonas carecidas, porventura, de financiamento público e de atribuição de auxílios estatais para garantir que deixam de ser white areas e passam a ser zonas devidamente servidas por estas redes. E depois o segundo tópico, que é também fundamental, é esta promoção da cooperação entre empresas e promoção até de uma certa autorregulação. Isto é, há um tratamento especial das redes de muito alta capacidade a nível de regulação. É possível hoje em dia, o Código prevê esse instrumento, um operador apresentar compromissos para se libertar, digamos assim, das amarras regulatórias. Esses compromissos terão que passar, como está aqui dito, em termos de co-investimento, regimes de copropriedade ou de partilha de riscos no desenvolvimento ou na expansão de redes de muito alta capacidade. Os requisitos são muitíssimo exigentes, muitíssimo apertados, portanto estou para ver se de facto será ou não um mecanismo muito utilizado ou se é uma ferramenta regulatória que fica um bocadinho de lado pelas dificuldades na sua implementação. Se os compromissos forem aceitos, o operador liberta-se da imposição de obrigações regulatórias assimétricas, mas há sempre aqui uma válvula de escape e, portanto, há a possibilidade de, quando se verifiquem problemas de concorrência graves, mesmo que os compromissos tenham sido cumpridos e tenham estado a ser implementados, há a possibilidade dos reguladores aprovarem novas obrigações. Portanto, também por este lado, não sei de que forma é que esta nova medida regulatória será vista pelos investidores. E era isto que tinha para vos dizer. Penso que ultrapassei aqui ligeiramente o meu tempo, mas agradeço imenso a vossa atenção e passava novamente a palavra à Sandra. Obrigado. Muito obrigada, Tiago, pela forma descomplicada, ou que procurou descomplicar aqui os vários temas e apresentar aqui uma visão muito abrangente. Eu, sem mais demoras, passava a palavra ao professor, ao Dr. Sérgio Gonçalves do Cabo, que, como o Tiago disse há pouco, presidiu ao grupo de trabalho que trabalhou na transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. Portanto, muito obrigada. Para estar presente nesta... peço desculpa. Não sei se me começaram a ouvir, eu esqueci-me de pôr o microfone on, mas agora já está. Por agradecer à VDA e à APDC o convite para participar nesta sessão, onde já aprendi alguma coisa e todos aprendemos nestas sessões bastante sempre. Eu gostaria de começar por fazer um pouco o ponto de situação sobre o tema da transposição, para se perceber, enfim, quais foram os diversos intervenientes neste processo desde o início, e eu começaria por referir que no final do ano de 2019, a ANACOM iniciou um processo de auscultação pública extremamente aberto e abrangente, de forma a permitir a todos os interessados participarem, trazendo comentários sobre uma lista de temas previamente definidos pela ANACOM, relativos à transposição do Código. Depois disso, a ANACOM fez a divulgação pública desses comentários obtidos no quadro da transposição pública e apresentou ao Governo, conforme estava previsto, um anteprojeto de transposição no início de agosto de 2020, praticamente há um ano. Entretanto, o Governo cria no final, enfim, eu diria final de 2019, início de 2020, um grupo de trabalho, ao qual presidi, em que estiveram representados em vários players do setor, desde a Apritel, a ADECO, entidades do setor público, como a Direção-Geral ou Secretaria de Estado do Consumidor, a própria Secretaria de Estado das Infraestruturas. Esse grupo de trabalho, efetivamente, desenvolveu um trabalho de reflexão intensa sobre a transposição, e trabalhou sempre com base no anteprojeto apresentado pela ANACOM e no final, enfim, concluiu os seus trabalhos, sem contudo ter tido o tempo necessário para concluir, enfim, a integração dos diversos contributos que foram obtidos, e foi, no fundo, no fim do dia, foi o Governo que, em sede de equipas preparadas para o efeito, acabou por elaborar um anteprojeto que foi apresentado ao Parlamento em abril deste ano. E, portanto, eu diria que que o nosso documento de referência neste momento é a proposta de lei do Governo, que está a ser trabalhado no Parlamento também por um grupo de trabalho criado ao nível do Parlamento, que já está, de resto, a desenvolver várias atividades que podem ser consultadas na página da internet do Parlamento, e, portanto, o procedimento legislativo, ou o processo legislativo, está neste momento em curso.
e o Parlamento é naturalmente o local próprio para se debaterem todas essas questões como estão neste momento a ser debatidas. Bom, eu diria que o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, apesar de ser um monstro jurídico, como disse o Dr. Tiago Bessa, ele resulta de uma tentativa de agregação de várias diretivas que já existiam desde 2002, a Diretiva Quadro, a Diretiva Acesso, a Diretiva Autorização e a Diretiva Serviço Universal, esta última que já compreende o tema dos direitos dos utilizadores. Portanto, o código resulta dessa agregação essa que nós em Portugal já tínhamos feito com o LCE, porque nós quando transpusemos estas 4 diretivas já as transpusemos de forma agregada através da Lei de Comunicações Eletrónicas, o que significa, num certo sentido, que nós aqui fomos precursores em relação ao esforço de sistematização que o legislador europeu só veio fazer, eu diria em 2016, 2018, que foi mais ou menos o período em que foi preparada a proposta da Comissão e aprovada a diretiva que deu origem ao Código. Portanto, isto no fundo para dizer que depois, se nós quisermos, como já temos como ponto de partida a LCE, o que nós acabamos por fazer, o que está no fundo em cima da mesa, é identificar um conjunto de pontos críticos, e foi isso também que se fez no grupo de trabalho, relevantes para a transposição. Obviamente as matérias são vastíssimas, eu por exemplo poderia apenas referir que há neste momento questões de competência que foram introduzidas estas pelo Código, porque o Código, além de se referir às autoridades reguladoras nacionais, também se refere a outras autoridades competentes, e o que venham a ser estas outras autoridades competentes é um tema, enfim, pelo menos debatível, porque pode ser naturalmente o Governo, a Administração Central, dentro do Governo, a Administração Central, por exemplo, a Direção-Geral de Defesa do Consumidor, mas também poderão ser as autarquias locais, as regiões autónomas, e portanto o que é que serão essas outras autoridades competentes e a sua tradução em disposições concretas é algo, eu diria, de problemático, e ainda é mais problemático porque quando estas outras autoridades competentes exercem competências decorrentes da LCE ou do Código, têm que o fazer com os mesmos parâmetros de independência e imparcialidade e tempestividade e proporcionalidade com que o faz a própria autoridade reguladora, o que não sei se será possível em todos os casos. Depois, há outro tema que surgiu já na fase final da apresentação de proposta pelo Governo à Assembleia, que é o tema da introdução de uma metodologia de impacto, de avaliação de impacto regulatório, que é um tema, enfim, bastante discutível. Há o tema da cooperação entre operadores e o tema das obrigações assimétricas. O Dr. Tiago Bessa falou nas simétricas, eu estou aqui a falar nas assimétricas, que são aquelas que são impostas às empresas que têm poder de mercado significativo, porque o Código realmente vem permitir a figura dos compromissos e, enfim, passando rapidamente sobre este tema, vem criar um espaço para aquilo que eu chamo uma regulação por compromissos ou uma autorregulação em que o próprio setor, de alguma forma, pode, se quiserem, reduzir a chamada pressão regulatória ex-ante através de compromissos assumidos voluntariamente. Aliás, eu diria que a ideia da intervenção ex-ante ou da regulação ex-ante, ela só faz sentido quando for necessária. E, portanto, se for possível chegar a soluções que permitam atingir os objetivos, nomeadamente de concorrência na oferta de redes e serviços por autorregulação ou por compromisso entre os operadores, naturalmente que aí a regulação ex-ante e impositiva enfim, terá menor espaço para intervir. Depois temos também o tema do levantamento geográfico, que é uma novidade do Código e muito, muito relevante. Eu daria só algumas ideias sobre para que é que serve o levantamento geográfico. Por um lado, para a definição das obrigações de cobertura a associar a direitos de utilização de frequências, para a própria definição de mercados e de imposição de obrigações regulamentares ex-ante, para a imposição de obrigações de serviço universal, para a atribuição de fundos públicos para a implementação de redes de comunicações eletrónicas e elaboração de planos nacionais de banda larga, e para a designação das áreas geográficas delimitadas, onde nenhuma empresa que oferece redes de comunicações eletrónicas implantou ou pretende implantar uma rede de capacidade muito elevada, as chamadas zonas brancas, não é? E, portanto, também para a designação destas zonas. E, portanto, os resultados do levantamento geográfico supostamente estarão disponíveis de acordo com a proposta de lei até 21 de dezembro de 2023, portanto, são 2 anos a contar da data de transposição do Código. Admito que este prazo venha a ser prorrogado para manter os 2 anos, face àquela que venha a ser efetivamente a data de aprovação da lei que irá transpor o Código. Admito, por exemplo, que se ela for transposta, vamos admitir, no final deste ano,
o prazo para concluir este levantamento geográfico seja 21 de dezembro de 2024, por exemplo. Bom, e depois temos uma área, enfim, eu diria, mais problemática, que é a área dos direitos dos utilizadores. Eu diria que sempre foi uma área problemática. Enfim, eu estaria a tentar partilhar o meu ecrã, mas acho que não vou conseguir, portanto o melhor é avançar, até porque o tempo é curto. Bom, os direitos dos utilizadores foram sempre um tema fundamental no processo de liberalização do setor das comunicações eletrónicas. Aliás, a própria ideia de serviço universal tem subjacente um objetivo de proteção dos utilizadores, ou seja, de não deixar ficar ninguém de fora do acesso às comunicações eletrónicas, em razão de razões económicas, sociais, geográficas, e esteve sempre presente. O que é que sucedeu ao longo do tempo? É que esta dimensão da liberalização foi sendo muito reforçada. Eu diria que no início, se nós olharmos para as diretivas de 95 e 98, as normas sobre proteção dos utilizadores eram para aí, contavam-se pelos dedos de uma mão, era para aí 5 ou 6. Estou a olhar, por exemplo, para a diretiva de 95, contratos de utilização, princípios tarifários, faturação discriminada, não pagamento de faturas. Em 95, em 98, a diretiva 98 continua a ter poucas disposições sobre proteção dos utilizadores, mas a diretiva do Serviço Universal de 2002 já tem umas 10 disposições sobre direitos dos utilizadores, desde a qualidade do serviço, à transparência e publicação de informações, à portabilidade dos números, etc. Depois tivemos a revisão de 2009 da diretiva do Serviço Universal, que ainda reforçou mais os direitos dos utilizadores. E neste momento, a diretiva, enfim, que aprova o Código das Comunicações Eletrónicas, tem cerca de 34 artigos sobre direitos dos utilizadores. Portanto, é um ponto que merece alguma reflexão, quer dizer, não é por acaso que há esta evolução na tutela dos direitos dos utilizadores, e também não é por acaso que, eu diria, sedimentando-se as condições de concorrência no setor, ou seja, a concorrência ao nível das infraestruturas, sendo ela sedimentada, todo o tema passa para o retalho e, portanto, para os direitos dos utilizadores. Bom, sobre isto há aqui uma série de coisas que eu poderia referir. Eu talvez me limitasse a 3 ou 4 pontos, tinha aqui uns 10 ou 12, mas vou me limitar a 3 ou 4, porque senão não vou conseguir cobrir os temas. 3 notas. Primeiro, há uma distinção entre consumidores, utilizadores e utilizadores finais. Há uma distinção muito importante, porque o código e a própria proposta de transposição vai trabalhando estes conceitos e aplicando-os em circunstâncias diferentes. Os consumidores são apenas as pessoas singulares. Os utilizadores são as pessoas singulares ou coletivas que utilizam ou solicitam o serviço de comunicações eletrónicas. Portanto, os utilizadores já abrangem as empresas. Mas depois existe um outro conceito, que é o conceito de utilizadores finais, que são as mesmas pessoas singulares ou coletivas, mas quando se fala nas pessoas coletivas, são pessoas coletivas que não oferecem redes públicas de comunicações eletrónicas. O que significa que o conceito de utilizadores pode abranger empresas que são elas próprias fornecedoras de redes ou serviços de comunicações eletrónicas. Bom, no quadro dos direitos dos utilizadores, eu diria que temos muitos temas, só para os enunciar: pacotes de serviços, o problema da agregação de regimes. Trata-se de uma novidade do código, porque o regime de subscrição de um determinado serviço, quando ele é comprado de forma agregada, abrange todos os outros regimes. Aplica-se aos consumidores e a utilizadores finais, e na prática significa que a subscrição de serviços suplementares não prolonga os períodos de fidelização. Depois, portanto, isto no fundo para evitar que, por haver mais um serviço, a pessoa ficasse fidelizada por mais tempo. Isto é uma regra nova. Comparabilidade das ofertas, instituição de uma ferramenta de comparação independente para os utilizadores finais, também é uma novidade face à LCE. Requisitos de informação sobre contratos, aqui não temos nenhuma novidade, porque já existe esse requisito no artigo 48 da LCE. Na duração dos contratos, o código, como se disse, prevê regras de harmonização máxima, mas aqui
o Código prevê o limite dos 24 meses, deixando a possibilidade, enfim, como período de fidelização, deixando a possibilidade aos Estados de trabalhar com períodos mais curtos. E é uma matéria onde existe algum debate neste momento, como se sabe, no que diz respeito à duração dos períodos de fidelização. Mas há outra novidade, que é a alteração da morada de instalação, que é uma novidade que não resulta, neste caso, do Código, mas de uma opção do legislador nacional, no sentido de que, caso haja uma alteração do local de residência do consumidor, a empresa que fornece o serviço não pode exigir o pagamento de quaisquer encargos relacionados com a alteração, com o incumprimento do período de fidelização, caso a empresa não possa replicar o serviço na nova morada em que o consumidor vai usar. Isto é aplicável também aos utilizadores finais, que sejam microempresas, pequenas empresas ou organizações sem fins lucrativos. Depois temos a alteração das circunstâncias, que é uma norma que foi introduzida na proposta de lei e em relação à qual a ANACOM propõe uma maior concretização, compreendendo situações de desemprego ou de imigração do titular do contrato. Depois também temos uma norma que tem correspondência na LCE, que é a situação da alteração das condições contratuais do lado da empresa que oferece os serviços, e neste caso isto dá uma janela de oportunidade ao consumidor para se desvincular do contrato, quando a empresa fornecedora pretende alterar as condições contratuais. E depois temos a situação inversa, que é a denúncia do contrato por iniciativa do consumidor, que é uma matéria também delicada, porque, por exemplo, a ANACOM propõe uma solução que consiste na habilitação pelo legislador para que seja a ANACOM a concretizar as determinações legais em matéria de denúncia contratual. Eu sobre isto, e depois tem uma série de propostas concretas sobre fidelização e sobre redução dos encargos no caso de cessação antecipada do contrato, e aqui permite-me fazer um parênteses, em que na realidade o Governo na proposta de lei não entrou. E penso que quis deixar o espaço para o Parlamento discutir isto e tomar a decisão que entender adequada. E, aliás, eu no debate parlamentar que ouvi sobre isto, fiquei com a ideia de que haverá seguramente um debate interessante nesta matéria. Finalmente, temos também, como último tema, o desbloqueamento dos terminais, que é também uma opção do legislador nacional e que não resulta de transposição do código, e aqui a proposta de lei mantém a aplicação do regime de desbloqueamento de terminais que já existe em Portugal desde 2010. Isto só para vos dar um pouco uma ideia e confirmando aquilo que diz o Dr. Tiago Bessa, que realmente, enquanto nas outras áreas existe uma maior simetria na transposição, nesta área é aquela área onde existem maiores novidades, maiores opções em aberto, e que naturalmente eu diria que em última análise será uma opção da sociedade. Eu não sei se vou depois ter possibilidade de participar no debate mais adiante, mas queria dizer o seguinte sobre este tema complicado dos utilizadores e da fidelização. Eu acho que isto basicamente é um desafio para as empresas, não tanto na perspectiva do impacto que vai ter sobre a estabilidade da sua base de clientes, mas mais sobre o desafio das empresas conseguirem, on the merits, ou seja, pelos seus méritos próprios, manter uma base de clientes, porque prestam um serviço de qualidade, que satisfaz o consumidor e que não dá origem à vontade de mudar. E, portanto, eu até podia ter, teoricamente, períodos de fidelização de 0, mas se o consumidor estiver satisfeito, ele não muda. E talvez um pouco essa perspectiva seja importante introduzir no debate. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Sérgio Gonçalves do Cabo, pela sua intervenção e pela sua exposição. Eu sem mais demoras, eu iria pedir então ao Ricardo Castanheira, da REPER, que é o conselheiro do digital e da área das telecomunicações na representação portuguesa permanente na Comissão Europeia, para nos apresentar aquilo que é a visão a partir da Europa deste tema da conectividade, que extravasa também o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. Olá, bom dia, Sandra. Muito obrigado pelo convite, muito gentil. E a primeira nota que eu queria deixar era precisamente o facto de vários dos intervenientes que me antecederam terem enfatizado a dimensão europeia desta discussão. E isso eu acho que já é relevante, na exata medida em que muito daquilo que é o enquadramento regulatório em cada um dos Estados-membros resulta exatamente de um exercício que tem sido feito ao longo dos anos aqui, mas mais do que isso, muito daquilo que é a visão estratégica e programática para o futuro tem também base aqui em Bruxelas e em particular na Comissão Europeia.
E, portanto, é interessante de observar como o nosso país, que tão pouco fala e tão poucas vezes fala das questões europeias, e que agora terminamos uma presidência portuguesa, e portanto, o facto de aqui estarmos a falar muito sobre isso, eu acho que é digno de registro. E se assim não tivesse sido, era a minha oportunidade para o fazer. E, portanto, diria o seguinte: a presidência portuguesa, neste domínio das telecomunicações e do digital, não querendo ser juiz em causa própria, foi extraordinariamente bem sucedida e é por todos reconhecida. Desde logo porque, por exemplo, foi durante a nossa presidência que a revisão do roaming foi acordada no âmbito do Conselho. Naturalmente agora está em fase de trílogos com o Parlamento Europeu, mas o mandato para essas negociações foi alcançado durante a nossa presidência, e o roaming não é uma questão despicienda e, sobretudo, na perspectiva dos consumidores, é claramente uma matéria da maior importância. E, portanto, isto é um facto digno de registro. Em segundo lugar, dizer-vos que nós, além da agenda regulatória normal, e que no nosso caso concreto, com a nossa presidência, tem um peso extraordinário, para vos dizer, nós estamos a discutir tudo o que é a regulação das plataformas digitais, o ato dos serviços digitais, o ato dos mercados digitais, mas estamos também, começou connosco a discussão da inteligência artificial, que é a primeira iniciativa legislativa no mundo sobre inteligência artificial. Como se não bastasse, também não começou connosco, mas praticamente começou, porque foi apresentado no final da presidência alemã, a discussão sobre o ato da governação dos dados. E quando se fala de conectividade, nós não podemos deixar de falar de dados, e não podemos falar de dados sem falar de conectividade. E, portanto, porque, em bom rigor, o objetivo, ou um dos grandes objetivos da União Europeia, é afirmar a sua soberania estratégica do ponto de vista digital e, com isto, afirmar-se desde logo como, digamos, a área geográfica do mundo mais conectada, mas não conectada para dentro, porque a conectividade tem estas várias dimensões que alguns já aqui referiram, não é? Nós tem a conectividade local, tem a conectividade nacional, tem a conectividade europeia, tem a conectividade internacional. E, portanto, há muito por fazer em todas essas áreas. Talvez valesse a pena atentarmos, porque também foi apresentado durante a presidência portuguesa. Reparem bem como já há várias coisas que aconteceram durante a presidência portuguesa. Apesar de em Portugal muitas vezes a conversa ser sobre tendas, fardas e coisas desse tipo. A verdade é que durante a nossa presidência foi apresentado um documento absolutamente estratégico, que é a chamada Bússola Digital, ou Década Digital 2030, onde estão identificados um conjunto de objetivos e, mais importante do que isso, KPIs, portanto, métricas, para alcançar esses objetivos até de 2030. E a conectividade tem lá uma parcela importante, associada ou dentro daquilo que é um dos 4 pontos cardeais, que é o das infraestruturas, e o ponto de partida é, eu diria que é preocupante nesta perspectiva. Só 14%, estamos a falar de 5G, não é? Porque se formos além do 5G é mais do que isto, mas só em 5G, neste momento o ponto de partida é que apenas 14% das áreas populacionais europeias é que estão cobertas. E o objetivo é chegar a 100% em 2030. Mas 14% é, digamos assim, um ponto de partida, eu diria, muito aquém daquilo que nós precisamos, sobretudo enquanto região, para nos afirmarmos economicamente, socialmente, com aqueles com quem concorremos diretamente. Mas se olharmos, mas podemos olhar também para a cobertura de gigabit, e nesse caso temos 59%, e portanto estamos um pouco melhor, mas ainda nos faltam 40% para atingir até ao final. Não temos soluções de computação quântica, e portanto isso é absolutamente fundamental, mas a computação quântica depende inexoravelmente de redes de alta velocidade. E da mesma maneira que, reparem, nós estamos muito atrás quando falamos de dados. A adoção de serviços em nuvem, por exemplo, na União Europeia, apenas 1/4 das empresas adotaram soluções de nuvem. Se falarmos então de inteligência artificial, voltamos a ter apenas 1/4 das empresas europeias adotaram soluções de inteligência artificial. E, portanto, isto só para vos dar, enfim, um pequeno dado de como estamos a partir, digamos assim, bastante mais atrás do que aquilo que era desejável e do que aquilo que muitas vezes nós achamos ou que achamos onde estamos. Depois, porque é que eu falo nisto? Porque há aqui esta dimensão estratégica que esteve depois presente também na nossa presidência, fora da dimensão regulatória, porque para atingirmos estes objetivos temos vários caminhos. A parte regulatória é uma delas, necessariamente, mas depois temos a parte de investimento, e já lá vou, e temos aqui uma dimensão programática também. E, por exemplo, foi durante a presidência portuguesa que foi apresentado um documento e que foi transformado numa declaração ministerial, iniciativa nossa, que entretanto foi assinada, subscrito
eu diria, não foram 27, porque naquele momento a Bulgária tinha acabado de ter eleições e, portanto, não estava ainda em condições de subscrever, mas a Bulgária subscreveu passado 2 semanas. Mas dizer-vos que foi assinada uma declaração sobre a conectividade internacional que é absolutamente relevante, porque, na verdade, com a saída do Reino Unido da União Europeia, o principal hub de conectividade, sobretudo na perspectiva da conectividade com cabos submarinos, está lá. E, portanto, nós ficamos ainda mais dependentes. E é necessário criar e, digamos assim, reforçar as diferentes dimensões de conectividade. E por isso existe um reforço e uma visão estratégica com a questão do espaço e da conectividade satelital. Existe a conectividade terrestre e Portugal trouxe para cima da mesa, e isto é um mérito nosso, do nosso país e da nossa presidência, a dimensão dos cabos submarinos. Não por acaso, a primeira ligação de cabo submarino entre a Europa e a América do Sul aconteceu precisamente durante a nossa presidência, portanto ligando Fortaleza, Sines, através do Ela-Link. E isto é muito relevante e é muito importante, porque sem isso nós não temos a tal dita soberania, sem isso nós não podemos falar em termos de infraestruturas de dados, sem termos dados nós não podemos falar em soluções de inteligência artificial, de machine learning e, portanto, não podemos falar de computação quântica. E, portanto, daquilo que dependemos do ponto de vista estratégico, de crescimento económico e, sobretudo, também de geração de riqueza para distribuição social por todos, porque há um gap, manifestamente, na conectividade em termos europeus, mas existem vários gaps sociais, também quando falamos na dimensão digital, e, portanto, isto depende da interação e da integração de tudo isto. Sandra, para terminar esta minha primeira intervenção, dizer apenas o seguinte: há aqui a componente financeira, da qual, obviamente, tudo depende. Os planos de recuperação e resiliência são uma parte, portanto, o mínimo era 20% para a área digital, houve países como o nosso que estão acima disso, mas, sobretudo, depois temos 2 ou 3 programas muito interessantes. Temos o programa Connecting European Facilities, portanto, o CEF2, que tem uma componente digital e energética e de transportes. Aqui vale a pena reforçar a parte digital, que são cerca de 2,2 mil milhões de euros, sobretudo para quê? Para nesta fase aproveitar aquilo que são as infraestruturas rodoviárias e ferroviárias para nelas integrar redes para, digamos, reforçar a conectividade e redes de conexão. Este é um dos aspectos, não é o único. Esse dinheiro servirá também, por exemplo, para reforço das competências digitais e da capacitação e qualificação das pessoas para precisamente desenvolver soluções neste domínio. Depois temos um outro programa muito importante que, não tratando especificamente de conectividade, a ele está inexoravelmente associado, porque, por exemplo, tem um pilar de cibersegurança que hoje é incontornável quando falamos de conectividade, porque não há redes sem segurança, e sem segurança ninguém se conecta, e portanto, porque é uma questão de confiança, e que é o chamado Programa Europa Digital, onde temos mais 7,6 mil milhões de euros para 5 áreas estratégicas: cibersegurança, inteligência artificial, High Advanced Digital Skills, governo eletrónico, enfim, mas mais 7,6. Fora tudo o resto que temos naquilo que é o quadro financeiro plurianual até 2027, onde, obviamente, existe muito mais dinheiro. Última nota, que é aquilo que é a visão, que é a base de toda a visão. Nós, na Europa, andamos a gerar redundâncias permanentemente. E a redundância também é um conceito muito próprio das telecomunicações, mas geramos redundâncias porque desenvolvemos soluções, muitas vezes, em cada país, que outros estão a desenvolver as mesmas, e com isto não tivemos escala, não ganhamos escala. A Europa precisa de ter escala. É a única forma que temos de ser competitivos com os Estados Unidos e com a China em particular. E, portanto, a filosofia de termos projetos transnacionais, chamados Multi-Country Projects, está por detrás de todo este novo bundle de programas financeiros e da própria dimensão regulatória. E, portanto, a mensagem para quem nos ouve aí em Lisboa e em Portugal é esta: a partir daqui para a frente é preciso construir parcerias e gerar sinergias que vão além da capelinha portuguesa e que ultrapassem as fronteiras nacionais. E isto também é uma responsabilidade da APDC, é uma responsabilidade de todos, do governo em particular, de criar condições para que as empresas possam, e a academia, em particular as pequenas e médias empresas, ter condições precisamente para gerar estas sinergias, que é a única forma depois de serem financiadas, porque a maior parte destes programas valoriza e considera este elemento como absolutamente determinante. E, portanto, para dizer, enfim, que, começando na conectividade, acabei noutra coisa um bocadinho diferente, mas a verdade é que a conectividade é a base desta conversa.
Ricardo, a ideia era mesmo essa, por isso é que convidámos para esta intervenção mais abrangente e a partir de Bruxelas. Eu, há pouco, quando passei a palavra ao Ricardo, não dei conta a quem nos estava a ouvir, que estávamos a dar início aqui ao nosso debate com uma intervenção inicial dos nossos convidados. E, portanto, se qualquer questão, eu sei que já estão a surgir algumas questões no chat, também solicitava era que procurassem concentrar as questões no Q&A, porque já temos algumas, mas está aqui espartilhado. E, portanto, aos nossos participantes, se puderem utilizar a funcionalidade do Q&A disponível na plataforma, seria mais útil. E agora passava a palavra ao Dr. Pedro Mota Soares, secretário-geral da Apritel, também para esta sua intervenção inicial, antes de passarmos propriamente às respostas ao Q&A. Muito obrigado, Sandra. Como é óbvio, começar por comentar quer a APDC, quer a VDA como organizadores deste evento, e se me permitirem aqui um cumprimento muito especial também a todas as pessoas que estão neste painel. Penso que, com exceção do Ricardo Castanheira, nos encontramos todos no grupo de trabalho da transposição do código, mas o Ricardo certamente também merece um grande abraço. Já não estou com ele aqui há algum tempo, mas fica por aqui. Sandra, antes de mais dar uma nota, eu acho que Portugal tem no setor das comunicações eletrónicas que é exemplar quando nós comparamos com qualquer outro país da União Europeia. Portugal está neste momento na liderança da cobertura das redes de muito alto débito. Um estudo muito recente da Anacom, um número muito recente da Anacom, dizia-nos que quase 90% das habitações em Portugal estão neste momento cobertas por fibra. Nós temos uma taxa de penetração dos serviços móveis em Portugal que é muito elevada na média europeia. Estamos a falar da quarta maior taxa de penetração de serviços móveis na média europeia e, portanto, acho que dá uma nota efetiva do que é que o setor representa em Portugal, e isso só foi possível graças a muito investimento totalmente privado feito por parte dos operadores. Só para se ter aqui um termo de comparação, de 2015 até 2019, o investimento que os operadores fizeram em Portugal foi um investimento de cerca de 5,2 mil milhões de euros, mais de 1.000 milhões de euros por ano, o que demonstra depois e dotou o país de uma capacidade de redes que não só tem uma cobertura muito extensa ao longo do país, como também tem uma resiliência muito forte ao longo do país e uma grande qualidade. E eu acho que o grande teste que todos nós ultrapassamos foi exatamente o teste da pandemia. Durante a pandemia, muitas pessoas tiveram de passar a trabalhar a partir de casa, muitos dos nossos estudantes passaram a estudar a partir de casa, muitas das nossas empresas tiveram de se adaptar e passar a falar com os seus consumidores também à distância por formas digitais, e a verdade é que as nossas redes, a capacidade instalada das nossas redes, aguentou de facto estes aumentos de tráfego. Nós estamos a falar de aumentos de tráfego que em muitos casos, em alguns casos foram mesmo de 100%, mas em média foram em mais de 50%. E a verdade é que, mesmo perante este avassalador aumento de tráfego, o que aconteceu em Portugal foi, de facto, esta mesma capacidade de resposta. E com isto não estou a dizer que nós não tínhamos ainda coisas por fazer. Certamente que continuar a trabalhar no aumento da cobertura, na qualidade das redes, que é, de facto, um trabalho sempre continuado, faz sentido, e até lembrando que em Portugal, até aqui, ao contrário do que aconteceu noutros países, este investimento foi sempre um investimento feito pelos operadores, foi sempre um investimento privado, e eu acho que neste momento faz todo o sentido, e essa matéria também está de alguma forma no Código Europeu, faz sentido pensar em poder alocar investimento público, nomeadamente para a cobertura de zonas brancas cuja rendibilidade comercial seja muito baixa ou seja inexistente. E por isso mesmo acho que Portugal se pode e se deve orgulhar do setor de comunicações que tem, que ainda por cima consegue entregar estes serviços de elevadíssima qualidade a preços que são preços muito reduzidos. Nós tivemos sempre também a preocupação de olhar para a dimensão dos preços, comparando os preços em Portugal com os preços no resto da Europa, e já apresentamos estudos específicos sobre esta matéria, e percebemos que os preços dos pacotes de comunicações em Portugal, que são consumidos por 88 em cada 100 famílias, comparam francamente bem na média europeia. Uma última nota, Sandra, não quero ser muito longo nesta primeira intervenção, mas uma última nota. Portugal tem um sistema que, até aqui, permitiu sempre que houvesse
uma programação do próprio investimento, houvesse essa capacidade de programar investimento, porque havia um quadro de equilíbrio entre todas as partes. Nós já acabámos por falar aqui um bocadinho sobre o tema das fidelizações, e a verdade é que o tema das fidelizações permite que todos possam ganhar. É uma solução de win-win. É uma solução em que os consumidores podem ganhar porque ganham o acesso a, por exemplo, condições de instalação ou de ativação a preços muito mais baixos, ou muitas vezes isentando mesmo esse custo, ganham preços mais baixos nas suas comunicações, ganham muitas vezes mais produtos e mais serviços. Também é uma situação que significa uma vantagem, um win para os operadores, exatamente porque podem programar os seus investimentos, e nós sabemos que muitas vezes levar a rede até casa dos consumidores implica um investimento elevado, e nesse sentido podem programar esse mesmo investimento, mas acima de tudo, e este ponto parece muito importante, ganha o país, ganha Portugal na capacidade e na qualidade das redes que tem, que são absolutamente essenciais para os enormes desafios que nós temos, quer da transição digital, quer da coesão territorial, quer da coesão social. Teremos certamente um grande desafio, já estamos a vivê-lo, mas que vai ser ainda mais forte para o futuro. As autoestradas do futuro não são as autoestradas de betão, são as autoestradas digitais, e temos a capacidade de continuar a investir, no momento até em que estamos com o leilão de 5G, que vai significar não só a rede de 5G, mas também um reforço das atuais redes e do 4G, do ponto de vista da sua cobertura nacional, implica certamente uma grande capacidade de investimento. Acho que é muito importante, neste momento, ter a capacidade de permitir, dar condições para se programar esse mesmo investimento e não mudar um sistema que até aqui tem funcionado e tem funcionado com vantagens para todos, para os consumidores, para os operadores e para o país. E sumariamente era isto, Sandra. Ok, muito obrigada, Pedro. Eu passava então agora a palavra para a sua intervenção inicial ao professor Álvaro Nascimento. Ok, muito obrigado, Sandra. Bom dia a todos, e mais uma vez muito obrigado por me convidarem para este painel e para este debate. É sempre um prazer. Portanto, cumprimento os meus colegas e naturalmente a audiência. Foi um prazer ouvir as intervenções anteriores. Eu não sei se serei o último, mas seguramente estarei próximo de ser o último. O que me dá algumas vantagens e me dá algumas desvantagens. A vantagem que me dá é de que aquilo que eu tinha escrito para falar não vou falar, e a desvantagem é que muitas das coisas que vou falar aqui possivelmente já foram mencionadas. E deixem-me começar por aqui, porque este é um processo que já é relativamente longo, da transposição e todo o processo das comunicações eletrónicas na União Europeia, para dizer uma coisa que eu vou fazer uma abordagem muito economista, portanto, um bocadinho fugindo um pouco dos temas mais institucionais e legais e procurando mais um quadro de fundo e de fundamentação daquilo que eu acho que se está a passar no quadro de regulação do setor das telecomunicações. E a primeira coisa que eu gostava de mencionar é que a concorrência é um processo, não é um resultado. E isto para aproveitar um pouco aquilo que o Dr. Pedro Matos Soares estava agora a falar, e um pouco aquilo que é de facto a preocupação do regulador, e genericamente, não apenas da ANACOM em particular, mas genericamente do regulador a nível europeu, que é encontrar nesta indústria uma dinâmica que permita, eu diria, liberdade de escolha e, sobretudo, permita a igualdade de oportunidades. O problema é que o trabalho para um regulador nestas funções é um trabalho extremamente difícil. Como costuma dizer em bom português, o diabo está nos detalhes. E o que acontece frequentemente, esta é a minha leitura no quadro de tudo aquilo que eu vejo hoje em dia no contexto regulatório e, sobretudo, no quadro jurídico institucional que está a ser montado na União Europeia. E há pouco o Tiago Bessa dizia que o código é assim uma coisa mastodôntica, é que o regulador está mais focado nos resultados do que no processo. E está mais focado nos resultados do processo, e aquilo que eu vou dizer naturalmente, eu sei que tudo isto é muito complexo, portanto vai ser muito simplista, naturalmente, a minha abordagem, porque são as principais mensagens que eu gostava de passar. Está mais focada no resultado, com uma construção do mercado concorrencial que não existe na prática. Há pouco o Dr. Sérgio Gonçalves dizia que, resolvido o problema do acesso à infraestrutura, agora o regulador foca-se na preocupação com o consumidor. E isto vai lembrar um bocadinho o complexo do monopolista, que é o monopolista público, que durante muitos anos achou que havia uma oferta para o consumidor, desenhava, programava todo o processo tecnológico e o consumidor ia obedecendo ou ia beneficiando de um conjunto
de incrementos consoante eles existiam, e tinha o serviço, que era o serviço que lhe era desenhado. Há todo um foco excessivamente num produto, num resultado, e não tanto numa dinâmica concorrencial, que todos nós sabemos que existe ao nível estático e ao nível dinâmico. E feita esta primeira nota, porque eu acho que é extremamente forte, apesar de tudo, mas é aquilo que eu acho que é o quadro regulatório hoje em dia no contexto europeu, vale a pena revisitar a origem de todo o tema de liberalização e a desregulação do setor de telecomunicações. Que são os temas que nós vivemos hoje, certo? A sensação que eu tenho é que nós estamos a esquecer muito da maneira como os endereçar, porque nos envolvemos num processo, na construção de um quadro institucional extremamente complexo, que também, como dizia há pouco o Ricardo Castanheira, nos foca demasiado dentro de cada um dos países e nos deixa de ter uma visão abrangente do mercado de telecomunicações europeia. Isto sem prejuízo de dizer que se avançou imenso no contexto de um quadro de comunicações europeu muito mais, diria, livre. Quer dizer, qualquer um de nós hoje em dia consegue viajar livremente na Europa e não consegue distinguir grandes diferenças acerca da utilização do telemóvel em Portugal ou até em qualquer outro país europeu. Não obstante, e essa é que é a parte para mim mais paradoxal, o mercado de telecomunicações não ser verdadeiramente um mercado universal, como por exemplo o sistema bancário. Eu não tenho um passaporte europeu em que posso operar em qualquer país. Portanto, cada país continua a ter a sua própria jurisdição. Por razões específicas, possivelmente nós discutiremos aqui, porque isto seria uma discussão muito mais longa. Mas onde eu queria chegar é que, se eu revisitar a origem de todo o tema da regulação das telecomunicações, ela foi-nos vendida, e aí a Ofcom tem naturalmente um papel pioneiro em toda esta matéria, foi-nos vendida como uma arquitetura. E uma arquitetura na qual havia dois grandes princípios. Havia um princípio de ladder of investment, toda a gente iria investir na criação de infraestruturas concorrenciais, o que significava que a determinada altura as infraestruturas seriam concorrenciais e os consumidores poderiam escolher entre soluções alternativas. Eu recordo-me, na altura, eu estava ligado ao Ofcom e David Curry quando isto aconteceu. Eu recordo-me que uma das medidas iniciais que a Ofcom implementou em Inglaterra foi obrigar em cada edifício de apartamentos que houvesse pelo menos 2 cabelagens, para que quem entrasse no edifício pudesse facilmente mudar de operador. Portanto, havia uma ideia de que as infraestruturas iriam ser concorrenciais e que desapareceriam todos os temas das economias de escala que estão associados a estas matérias. E, curiosamente, esta é a primeira nota que eu queria gostar de fazer aqui, nós estamos outra vez a voltar ao passado. Estamos a voltar a temas em que as infraestruturas voltam a ser essenciais, como nunca deixaram de ser. Estamos aqui a falar de zonas nas quais o investimento não é essencial, não é essencial, não quer dizer isto, não é retributivo e como tal é necessário fazer partilha de redes, e voltamos outra vez a um regulador a dizer assim, eu vou impor a partilha de redes. E isto faz-me lembrar outra vez a história do passado, que eu acho que vale a pena pensar sobre ela. A segunda tema que nos foi vendida, na altura, como tema de regulação, é que para que depois o mercado pudesse ser concorrencial, eu tinha que eliminar aquilo que eram as assimetrias à concorrência, ou, se quiserem, as barreiras à concorrência. Portanto, o investimento é a barreira à entrada, a barreira à concorrência é a liberdade de escolha, a liberdade de concorrência entre os indivíduos. E, basicamente, aí há dois temas. Um chama-se o switching costs e o outro chama-se o searching costs. De repente, os switching costs que hoje em dia nós associamos às campanhas de fidelização, que é assim que ela está a ser associada, os searching costs nós associamos à necessidade de dar informação aos consumidores para eles poderem escolher as soluções alternativas. Estamos a evoluir num sentido no qual, em meu entender, positivo, naturalmente em termos gerais positivo, porque estou basicamente a tentar estimular a concorrência, mas estamos a ser um pouco demasiado dogmáticos, esta é a minha leitura. E estamos a ser demasiado dogmáticos porque estamos a ser um bocadinho mais papistas que papa. Porque, verdadeiramente, para eu poder diminuir searching costs e switching costs, isto não é a mesma coisa que acabar com a diferenciação, ou se quiserem, com a diversidade. E um dos elementos essenciais da concorrência, já mesmo no tempo dos mercados, é que os mercados concorrem não apenas pelo preço. Ou, se quisermos de outra maneira, os mercados concorrem especialmente pela diversidade. E o que nós assistimos, e esta é a minha leitura do modo geral, é que em determinado momento o regulador, e por isso é que eu chamava um pouco complexo do monopolista, o regulador está a evoluir num sentido de que acha que o consumidor tem que ser, e quando falo consumidor, barra também as empresas, não vou aqui falar de forma muito universal, está a evoluir no sentido de querer ser extremamente garantista e está a retirar instrumentos, se quisermos, de diversidade que são essenciais no funcionamento do mercado. Há imensos estudos ultimamente feitos, nomeadamente sobre o excesso de intervenção do Estado no que diz respeito, por exemplo, a searching costs, em que quando eu torno demasiado
facilitador ao consumidor a liberdade de escolha, demite da sua própria função de escolher, ou seja, ele deixa de ter o papel de se concentrar nos elementos essenciais. Acho que, sobretudo, por exemplo, no setor financeiro, em que a obrigação de disclosure faz com que o consumidor se concentre naquilo que é regulatoriamente obrigado a fazer disclosure e esqueça aquilo que às vezes é mais essencial do contrato, e por isso este balanço às vezes é perdido. E, portanto, quando eu olho para isto, assim, de uma perspectiva muito, muito abrangente, naturalmente volto a insistir, muito high level, porque o tema é extremamente complexo do ponto de vista dos detalhes, e é por isso que eu acho que ele se transforma num código ultra complexo. Eu acho que o regulador se tornou demasiado, e aqui volto outra vez a insistir no regulador em sentido geral, se tornou demasiado, e europeu, se tornou demasiado institucionalista e pouco confiante no funcionamento dos mecanismos do mercado. O que significa que eu torno o processo extremamente, eu diria praticamente uma dialética permanente entre o regulador e as empresas, em que às vezes a solução não é melhor conseguida. E como nota final, só para construir em cima de tudo isto, eu sinto hoje, quando olho para o mercado das telecomunicações, que nos falta um verdadeiro assessment da concorrência, do nível de contestabilidade, de concorrência do mercado de telecomunicações. Sinto que nós estamos a evoluir no sentido de uma construção, peço outra vez desculpa, teórica, sobre o que é um modelo de concorrência, mas temos sido muito pouco eficaz, ou temos sido muito pouco, e país a país, temos sido muito pouco, eu diria, efetivos na avaliação dos níveis de contestabilidade dos mercados. Eu recordo, por exemplo, eu não me recordo do último grande assessment da contestabilidade do mercado português no que diz respeito às telecomunicações. Temos análise e consultas de mercado parcelares, mas esquecemos-nos que, e estamos a falar agora de 5G, de renovação tecnológica, que as indústrias mudam todos os dias em termos de modelos de negócio, que muito possivelmente eu terei hoje em dia dinâmicas concorrenciais que não pensávamos há tempo, que possivelmente se haja a concorrência nas infraestruturas, possivelmente ela transmite-se ajudante no mercado de clientes finais, e essa análise, em meu entender, de uma forma mais integrada, é uma análise que neste momento está a falhar, e estamos num quadro que é muito de políticas públicas e muito pouco de políticas privadas neste princípio geral. E para já era o único comentário que eu faria, que eu acho que deve ser provocatório suficiente para suscitar alguém a levantar-se dos seus túmulos. Muito obrigada. Eu te confesso alguma dificuldade em recordar-me de algum outro webinar mais recente da PTC em que tivéssemos abordado tantos temas, todos interligados e todos eles complexos como este, porque na verdade cada intervenção vossa traz novas perspectivas para cima da mesa, sempre dentro do tema da conectividade. E, portanto, olha, eu sei que nós temos aqui algum constrangimento de tempo do Dr. Ricardo Castanheira, que se está a juntar nós a partir de Bruxelas, e, portanto, eu se calhar faria aqui só uma primeira pergunta de kick-off ao Ricardo, e depois pediria aqui a ajuda ao Tiago, que se juntasse a mim no sentido de dinamizarmos aqui esta conversa, mas até fazendo aqui uma alusão a esta última intervenção do professor Álvaro Nascimento, e sabendo que Bruxelas insiste cada vez mais na cooperação entre os operadores para garantir o tal co-investimento em redes e a conectividade plena, como é que o Ricardo vê este panorama no âmbito da Europa 27 e da existência de tantos operadores, não é? E tantas realidades ao nível europeu? Bom, eu não sou certamente aquele que se vai levantar do túmulo face às proposições do Álvaro Nascimento. Não sou, em primeiro lugar, porque me revejo em algumas das provocações que faz. Em segundo lugar, a sua pergunta, eu acho que, enfim, uma coisa é haver, digamos assim, o desejo de perceber que a integração entre operadores lhes pode dar mais escala e, ao mesmo tempo, responder a muito daquilo que tem necessidade de desafios de investimento, sobretudo, para a cobertura de toda a geografia europeia e daquilo que também já falámos, de olhar para fora da própria Europa. Outra coisa é impor isso, e a União Europeia não pode impô-lo, portanto, para que fique claro, e não deve, mesmo que pudesse, o que é outra discussão, que eu acho que está muito em linha com as provocações do meu antecessor. Ainda assim, aquilo que parece claro é que nós estamos a assistir, é muito interessante, e, Sandra, e agora mais um dado para cima da mesa que não tem muito a ver com isto, mas
Nos Estados Unidos, o que nós assistimos nos últimos anos é as operadoras de telecomunicações a entrarem no domínio audiovisual e a fazer aquisições para conteúdos. Este é um processo natural e que aqui na Europa ainda não começou a acontecer de forma muito consistente, mas que também é, eu diria, inexorável, certo? Aliás, tivemos em Portugal um processo relativamente recente em que houve essa tentativa falhada. De qualquer das maneiras, isto mostra que há uma transformação do paradigma da forma como nós não só comunicamos, mas como produzimos conteúdos para serem colocados na dimensão comunicacional, seja corporativa, seja individual. E, portanto, é este momento diferente, único, novo, que estamos a viver e que os operadores de telecomunicações, eu aqui estou à vontade, porque, enfim, não é sequer a minha área de especialidade, mas têm que se adaptar a isto, certo? E, portanto, não basta pedirem, como pediram, e assim, eu aí fui destinatário de muitos pedidos aqui em Bruxelas, para incluirmos os OTT em diversas regulações, por exemplo, na questão da privacidade das comunicações eletrónicas, para incluirmos os OTT e tratarmos os OTT de uma forma diferenciada na revisão que fizemos da diretiva da AVMSD, portanto, das comunicações audiovisuais, e para tratarmos dos OTT na reforma que fizemos dos direitos de autor. E, portanto, repare, não basta virem com estes pedidos e depois, enfim, manterem-se estáticos na expectativa de que, no caso concreto, se mantenha, digamos assim, o modelo. Os modelos de negócio mudaram, estão em mudança, estão em transformação. E, portanto, é preciso que o setor das telecomunicações, que muito tem feito, e aqui o Luís Pedro Mota Soares fez uma descrição que me parece, enfim, é factual, é incontornável em relação ao esforço em termos nacionais desse setor, e que reconhecemos todos, mas a verdade é que há aqui uma necessidade de adaptação. E, portanto, em relação à sua pergunta, porquê é que eu estou a dizer isto? Em relação à sua pergunta, eu acho que aquilo que é feito é um alerta e algumas recomendações. Agora, não pode haver, nem deve haver movimentos regulatórios no sentido de dizer ao setor e ao mercado de que forma é que se deve organizar nessa perspectiva. Portanto, isso parecer-me a mim um erro absolutamente gritante. Coisa diversa é não acautelar que não aconteça neste setor como aconteceu noutros, que haja um domínio, uma preponderância total de operadores não europeus e de players não europeus que têm, efetivamente, um controle total do mercado, sobretudo do mercado de dados. Porque, afinal de contas, é disso que se trata. Repara, as infraestruturas são um enabler, é instrumental, é básico, é fundamental, é a primeira milha, mas é instrumental para tudo o resto. E, portanto, é nesse todo o resto que eu acho que hoje em dia se está a jogar muito, e as operadoras de telecomunicações têm nisso também um papel muito importante. Mas, enfim, apenas aqui, não me tendo levantado totalmente do túmulo, levantei-me só um bocadinho para ajudar a... Sim. Mas não é contraditório o tema de estarmos a promover a concorrência entre múltiplos atores no espaço europeu? Isso não ameaça o tal objetivo de sermos líderes mundiais no digital face a outras potências mais agregadas, por assim dizer, como os Estados Unidos, que ainda agora o Ricardo referiu? Eu sei, agora deixava aqui uma provocação também para o professor Álvaro. E depois peço ajuda aqui ao Tiago, para entrar aqui. Eu não sabia que a pergunta era para mim, que já tinha direito a levantar-me com algum quixote a defender. Estou a brincar. Não é contraditório com a emergência de grandes players. E volto outra vez ao tema. A questão da concorrência é uma questão de rivalidade, certo? Não é uma questão de poder do mercado. O que eu imagino que o Ricardo estava a dizer e que eu concordo plenamente é que existe uma dimensão, eu diria quase mínima, se quisermos, como um economista chamaria a escala eficiente mínima, que é necessário em determinados negócios para que eu seja capaz de capitalizar grande parte do meu modelo de negócio. E os países europeus individualmente não o têm, de modo geral, exceto alguns. Acresce tudo isto que eu tenho grande assimetria entre os diferentes países europeus, o que significa que depois, quando eu faço comparações europeias, intra-europeias, que é típico, aquilo nunca bate certo. E nunca bate certo, nem pode bater, nem por muito que eu corrija por paridades de poder de compra. Um economista sabe que os mercados, sendo segmentados, têm preços de equilíbrio diferentes em função dos elementos de segmentação. A segmentação existe, por exemplo, desde logo porque eu tenho barreiras culturais.
Por exemplo, porque eu tenho maior penetração de determinado tipo de ofertas em determinado país que não tenho no outro, por muito que eu regulatoriamente as tente impor. E por isso, quando eu dizia há pouco, a concorrência é um processo, não é um resultado, não é que o resultado não importe, vamos por partes. O que eu acho é que o papel do regulador é focar-se no processo, garantir que as liberdades existem e que o processo é equilibrado e equitativo, portanto, que não tem distorções, e depois o resultado pode ser melhor ou pode ser pior. E aí eu terei apenas que evitar que o resultado não seja aquele que eu não quero que seja. Quando eu me foco no resultado e me esqueço do processo, eu estou a introduzir elementos de distorção, peço desculpa, pode parecer um bocadinho hermético, mas estou a introduzir elementos de distorção na concorrência nas empresas que podem ter efeitos perniciosos gravíssimos, sei lá, desde o investimento excessivo, por exemplo, que nós sabemos que existe em muitas indústrias reguladas, porque o regulador incentiva esse excesso de investimento, que é a redundância que há pouco o Ricardo falava, é o tema às vezes de insuficiência de investimento em determinados sítios, porque não há condições para fazer de maneira diferente, ou seja, há todo um conjunto de efeitos que são muito mais perniciosos quando eu me foco nos resultados finais do que quando eu me foco na parte de garantir que as coisas acontecem. Porque na realidade, em muitos casos, e por isso é que eu acho que volta a existir, ou para mim isto é de alguma forma um paradoxo, em alguns casos eu estou basicamente a transformar, e isto acontece na realidade com a partilha das infraestruturas, estou a transformar infraestruturas privadas em infraestruturas públicas. Porque, basicamente, quando eu digo assim a um investidor, tu compras uma máquina e, a partir de amanhã, tu vais ser obrigado a abrir essa máquina a quem quiser utilizar. É quase que a gente comprar um carro e ser obrigado a emprestá-lo a toda a gente que esteja na rua. Há circunstâncias na qual o investidor diz assim, bom, mas então por que motivo é que eu vou investir na qualidade da máquina se porventura no final ela pode ser deteriorada por outro? Portanto, no mecanismo de partilha, a regra de gestão é diferente do mecanismo de rivalidade. Porque num mecanismo de partilha eu tenho que preservar o bem comum, num mecanismo de rivalidade eu aproprio-me do direito do bem comum, do bem que é privado. E, portanto, as coisas são diferentes. Portanto, abrir uma rede privada ao setor público, ou se quiser, peço desculpa, ao público em geral, ou à concorrência em geral, tem implicações seríssimas. E nós hoje sabemos isso, do ponto de vista dos economistas, seríssimas na maneira como eu sou gerida a infraestrutura. Por exemplo, tenho seguramente menos investimento em qualidade na infraestrutura, se eu não puder apropriar os benefícios dela. Porque, na realidade, o que está em causa muitas das vezes é o elemento de diferenciação. Dir-me-ão assim, mas se eu for monopolista, aproprio-me de tudo. É verdade. Mas, então, nesse caso, a discussão está entre ter um monopólio público ou ter um monopólio privado. E são esses debates que, às vezes, nós vivemos em esquizofrenia, porque nós achamos que a concorrência é uma concorrência privada, mas a concorrência também pode ser uma concorrência privada e pública. Penso, por exemplo, no debate sobre o financiamento do investimento das vacinas ainda há pouco tempo atrás. Certo? E deixem-me só esta nota final, sobre concorrência, porque eu acho que isto é só ilustrativo, e para não tomar demasiado, para não monopolizar o tempo. Nós estamos na época balneária e a coisa justifica-se, até porque eu estou aqui em Matosinhos, ao lado do mar, portanto eu tenho essa vantagem. Ninguém se preocupa que na barraca da praia os gelados sejam mais caros do que atrás, que existe no supermercado Pingo Doce, se eu for comprar os gelados ao Pingo Doce, certo? E nenhum regulador se levanta a dizer que grave, porque ali na barraca da praia tem um poder de monopólio, certo? E a gente acha que essa diferenciação até é útil para nós que somos balneários, que somos banhistas, até nos dá jeito que a barraca ali a venda é um bocadinho mais cara, é verdade, mas temos o benefício, temos pelo menos a liberdade de opção de não ir ao supermercado. Portanto, o mercado de concorrência é isto, não é a uniformidade do preço. Portanto, eu só trago isto como uma caricatura, mas a sensação que eu tenho é que o regulador europeu, a determinada altura, focou-se demasiado no preço, portanto, o que eu estava a dizer há pouco, no resultado, e pouco no processo. E o processo significa conhecer a indústria, por isso é que eu dizia há muito tempo que eu não vejo uma revisão compreensiva do quadro competitivo do setor das telecomunicações. Naquilo que há pouco o Ricardo estava a dizer, que é a mudança dos modelos de negócio. Hoje a infraestrutura é um enabler. Se é um enabler e é um produto homogéneo e padrão, possivelmente é um monopólio natural. Se é um monopólio natural, possivelmente pode ser um monopólio público, não tem necessariamente de ser um monopólio privado. Ou então tem que ter o tipo de financiamento. Esses são outros temas que poderíamos aqui discutir. Mas é essa confusão que eu acho que graça um bocadinho em todo o setor das telecomunicações do dia que corre. Sim, pois o tema é complexo e acaba por ser mais fácil pegar naquilo que é mais chamativo para a opinião pública. Sandra, não resisto aqui, a discussão está muito interessante, mas não resisto aqui em colocar uma pergunta ao Pedro Mota Soares
e na parte final da sua intervenção sobre as fidelizações, até porque naturalmente é um tema que gera muita discussão, e recentemente tivemos aqui um estudo da Marktest que concluiu que os consumidores não estão disponíveis para pagar mais para ter serviços em fidelização, e que a fidelização afinal não constitui um obstáculo fundamental à mudança de prestador de serviços. No entanto, nós sabemos que tem havido aqui uma guerra, entre aspas, naturalmente, da ADC e da Anacom, que de facto dizem precisamente o contrário. As fidelizações são um obstáculo fortíssimo à mudança, são um obstáculo à dinâmica concorrencial, sobretudo talvez as chamadas refidelizações, e portanto há aqui opiniões tão divergentes que por vezes por mim é difícil explicar. Além disso, na própria proposta de lei, eu penso que será um dos temas, naturalmente, como foi referido, vai ser debatido no Parlamento. Não sei se ficará como está ou se vai ser mudado. E, portanto, perguntava ao Pedro como é que os operadores irão reagir caso não se mantenha a atual proposta que está em discussão no Parlamento, e se acabe com a fidelização, ou se acabe também, como propõe, o cálculo da compensação em caso de incumprimento dos períodos de fidelização. Muito obrigado, Tiago, aqui pela questão, tentando ir aqui por partes. A Aplitel sempre se assumiu como um parceiro de diálogo com todos os stakeholders do setor, os poderes públicos, entidades regulatórias, associações de consumidores, e nós sentimos que temos uma obrigação permanente de conseguir comunicar com todos, e conseguir comunicar com todos dando-lhes informação útil e informação fidedigna. E por isso mesmo nós recentemente sentimos a necessidade de, não é de dizermos o que é que achamos que os portugueses acham, mas é de verdadeiramente perguntar aos portugueses o que é que eles acham sobre esta dimensão das fidelizações. Até 2017, em 2017 a Anacom tinha feito um estudo também sobre esta dimensão, como é que as pessoas percepcionavam as fidelizações e, acima de tudo, se estavam disponíveis para pagar mais pelos seus serviços abdicando da fidelização, mas desde 2017 que não existiam resultados, e nós entendemos que era importante voltar a fazer as mesmas perguntas aos consumidores, e por isso mesmo encomendámos junto da Marktest, acho que é uma entidade idónea sobre que realiza estudos de mercado, um estudo exatamente para perceber um bocadinho como é que as pessoas olhavam para esta dimensão das fidelizações, e a verdade é que os resultados são em linha com os resultados de 2017, e a verdade é que a esmagadora maioria dos consumidores não está disponível para fazer essa troca, ou seja, não está disponível para pagar mais custos de ativação, custos de instalação, preços de comunicações, deixando de ter fidelizações. Mas mais do que isso, é muito curioso também e que também quisemos fazer essa mesma pergunta, queremos perceber se as fidelizações são ou não são um obstáculo à mudança. É curioso que, antes de mais, este estudo diz-nos que cerca de 58% dos consumidores já mudaram, portanto, já fizeram a sua mudança. É em linha também com os números da Anacom, portanto, os dados da portabilidade de um consumidor que passou de um operador para outro operador, mas, muito curiosamente, só 3% dos consumidores é que dizem que não mudam porque o seu contrato é um contrato que está fidelizado. E por isso mesmo invoca um conjunto de outros motivos para não fazerem essa mesma mudança, motivos que têm a ver desde a satisfação que têm com o seu operador, um conjunto de outros motivos, mas desse ponto de vista, quando nós perguntamos às pessoas, percebemos que a questão, de facto, não é na cabeça do consumidor uma questão muito relevante. Não é por causa disso que o consumidor deixa de passar de uma entidade para outra entidade. E também é importante nós percebermos que a Anacom não diz exatamente o que a ADC diz. O que a ADC diz é diferente do que a Anacom tem dito, e até hoje registro mesmo na própria DECO, que é uma associação que representa consumidores, também não diz exatamente a mesma coisa que a Anacom está a dizer. Há um ponto que eu acho que é um ponto de enorme reflexão que todos nós temos de fazer neste momento. Nos próximos anos, Portugal vai precisar de investir muito na sua capacidade de redes. Temos o desafio do 5G, temos o desafio de continuar também a estender redes mesmo de 4G, de termos maiores coberturas em Portugal. É um desafio que tem a ver com a nossa coesão social, mas também com a coesão do nosso território, e nós achamos que é muito importante, neste momento,
não mexer num sistema que é um sistema que está equilibrado e que já demonstrou esse mesmo equilíbrio, e que esse equilíbrio significa, acima de tudo, que todos ganham. Ganham os consumidores, ganham os operadores, que podem, de facto, programar e ter mais estabilidade no seu investimento, mas ganha a prosperidade do país. Já não sei, há pouco alguém dizia, também se o consumidor estiver contente não muda. Certamente que sim, muitos dos dados da Martest dizem isso. Agora, nós temos que perceber é que, quando estamos a falar de investimentos que são investimentos muito avultados, quando estamos a falar de investimentos que são investimentos para levar, muitas vezes, rede, fibra a casa de uma família em Portugal, que, de repente, não se pode, se não houver uma estabilidade nesse mesmo investimento, todos nós, enquanto mercado, todos nós, enquanto setor, vamos ser penalizados, e atrasa-se também o grande desafio que nós temos, que é o desafio da transição digital. E por isso mesmo, se o sistema tem vindo a funcionar até aqui, deixem que o sistema continue a funcionar. Acho que era importante, eu tenho de também aqui dizer honestamente que na proposta que o Governo apresentou na Assembleia da República, o Governo escolheu não mexer neste mesmo sistema, e o Governo ouviu muitos especialistas, nós no grupo de trabalho ouvimos muitas pessoas, muitos especialistas sobre esta mesma matéria. A opção do Governo foi a de não mexer neste mesmo sistema. Acho que é importante também que o próprio desafio, a própria reflexão que vai acontecer na Assembleia da República seja uma reflexão informada. Acho que é muito importante que a própria Assembleia da República, o grupo de trabalho, possa ouvir vários especialistas sobre estas matérias. Tivemos aqui hoje alguns neste painel que dizem também exatamente a mesma coisa. Até agora o sistema tem vindo a funcionar, é um sistema que é equilibrado e que entrega valor a todos, e por isso mesmo convém não mudar o sistema numa altura tão crítica e tão importante, em que os operadores têm de se concentrar nesta capacidade de investimento, porque o desafio é muito grande, e é um desafio que está a acontecer em toda a Europa. Portugal, em todas as redes, no equipamento do 2G, do 3G, do 4G, teve sempre essa enorme capacidade de ser dos primeiros países a desenvolver estas mesmas redes. Agora temos o desafio também do 5G, mas nesse sentido o que é importante é garantir que se dá estabilidade ao próprio mercado, e que nesse sentido não se vai prejudicar até em última análise os consumidores. É preciso também termos essa mesma derivada. Um mercado que seja um mercado que não tenha fidelizações até pode ser menos positivo para os consumidores, porque podem ser chamados nesse sentido a ter uma contribuição diferente daquela que têm até aqui. Obrigado, Pedro. Eu, enfim, não resisto aqui nos últimos minutos pegar no tema do investimento e lançar uma provocação aqui ao painel, pegando também no leilão do 5G. Sabemos que trará o reforço da presença de um novo operador, a MásMóvil, isso é público. Há, enfim, alguma discussão em torno da entrada de um quinto operador, um novo operador e um novo entrante no mercado nacional, e a provocação que eu lançava é se o mercado português, de facto, tem espaço para 5 players, se tem espaço para dinâmicas concorrenciais com 5 players, nesta reorganização de modelos de negócio, como falámos aqui, ou se é inevitável haver um período de concentração, talvez mais a curto, médio prazo daquilo que é esperado. Enfim, lançava aqui a provocação para o painel, também para falarmos aqui um bocadinho do leilão do 5G, que tem sido esquecido aqui nestes nossos comentários. Talvez o professor Álvaro queira iniciar dizendo alguma coisa sobre isto. Vocês gostam das minhas provocações. É assim, o espaço, eu estava a lembrar uma célebre frase do Fernando Henrique, quando veio a Troika: ai, aguenta, eu diria: ai, aguenta, certo? Mas é um bocadinho num tom de jocoso de brincadeira. Porque deixem-me dizer o seguinte: o mercado aguenta tantos concorrentes quanto a forma como ele esteja organizado. Isto outra vez parece um bocadinho hermético, consoante ele esteja organizado de forma a que a economia, a escala mínima e eficiente seja mais pequena. Ou seja, quanto mais partilhado for o investimento, mais operadores concorrenciais eu aceito. Mas quanto mais partilhado for o investimento, mais necessidade eu tenho de garantir que esse investimento tem igualdade de acesso, e eu, enquanto regulador, tenho que pensar depois a seguir: bom, e agora o que é que vai ser sobre a manutenção desse investimento e a continuidade da inovação? Portanto, eu tenho aqui um trade-off entre promover mais concorrência e promover mais inovação e desenvolvimento.
Quando eu promovo o excesso de operadores no mercado, ou seja, no quadro institucional legal, por aquilo que eu mais ou menos hoje consigo vislumbrar do que é o concurso 5G, na qual estou mais preocupado com a concorrência do que com o investimento, eu estou a destruir muitos incentivos ao investimento. É a sensação que eu tenho no atual contexto do concurso 5G. Porque está lá aquilo que é essencial. Para um entrante é necessário começar por diminuir as barreiras à entrada, que é, ele para já pode utilizar a infraestrutura dos concorrentes, mas não está lá depois a ladder of investment, que é ele a seguir tem que reproduzir uma condição de equilíbrio mínimo de investimento. E por isso eu receio que estejamos a pensar no mercado, numa estrutura que pode acabar com excesso de capacidade instalada, entre aspas, se esse incentivo ao investimento aparecer, e vamos perder eficiência a prazo. Portanto, esta é a minha primeira nota relativamente ao que se passa com o concurso 5G. A segunda nota relativamente a este tema do investimento prende-se depois um bocadinho com e isto não é exclusivo português, acho que é internacional, que é com alguma perversidade dos mecanismos de leilão. Os mecanismos de leilão, a determinada altura, foram muito mais construídos na base da maximização da receita do que, se quisermos, no progresso e no bem-estar. Ou seja, a determinada altura parece que os governos se preocuparam mais em criar receita com ativos únicos, neste caso o espectro do 5G, e não apenas Portugal, volto a insistir, estamos a falar globalmente, e quem fala do espectro 5G fala naturalmente do espectro radioelétrico para o 5G, fala noutro tipo de infraestrutura. A determinada altura os Estados preocuparam-se mais em maximizar receitas do que propriamente em pensar numa série de outros efeitos, nomeadamente dos riscos que isso traz associados. E por isso, muitas das vezes, desenharam-se modelos, e eu já vou se calhar chegar um ponto é mais claro de entender, desenharam-se modelos nas quais o objetivo foi maximizar a receita, mas não foi pensar na sustentabilidade. O que significa que depois, mais adiante, o mercado reorganizou-se. Eu costumo dizer que o mercado tem horror do vazio. E dou vários exemplos. E para o primeiro caso, eu podia dar o exemplo, por exemplo, do grande acidente de Paddington, há muitos anos atrás, que teve a ver com a privatização das infraestruturas ferroviárias, portanto, em que depois o investimento na qualidade desapareceu, portanto, e toda a gente hoje sabe que isso foi um problema de desenho do contrato. E para o segundo, e eu utilizo pelo inglês, eu podia dar o exemplo da privatização dos transportes rodoviários, portanto, autocarros, em toda a Inglaterra, em que se criaram várias empresas regionais, criaram-se muitos players concorrenciais e ao final de vários anos aquilo juntou-se outra vez tudo num único player e reconstituiu-se um monopólio natural. É a nossa rodoviária nacional, para quem ainda se recorda, antes das privatizações em Portugal. Portanto, muitas vezes quando eu quero forçar o mercado a um ideal de concorrência que eu construo, e me esqueço das dinâmicas que estão subjacentes, o mercado a determinada altura não aguenta. Portanto, e muito possivelmente o que pode acontecer é que eu até posso ter mais players, mas se o mercado insistir neste modelo de organização, eu a seguir vou ter um processo seguramente de fusões. E nós temos experiências do passado, inclusive em Portugal, em que tentamos abrir o mercado e o mercado voltou outra vez atrás. Por isso é que eu digo, o diabo está nos detalhes. Portanto, isto é tudo muito bonito do ponto de vista conceptual e teórico, mas a grande dificuldade que existe a determinada altura é saber onde é que está o número mágico. E esse número mágico é muito difícil de encontrar em indústrias de monopólio, como são, peço desculpa, indústrias do oligopólio, porque hoje isto não é uma indústria do oligopólio, é muito de monopólio, é um ponto difícil de encontrar. Mas eu creio, volto a insistir a este ponto, ponto número 1, que eu acho que do ponto de vista, eu diria, geral, o concurso do 5G é capaz de não estar completamente equilibrado do ponto de vista de garantir um mercado concorrencial. Portanto, a história da igualdade de acesso percebo, compreendo, acho que é justificável, acho que depois não é pensada a prazo adiante. E a segunda é, acho que não deixar no mercado os instrumentos e a liberdade para a diversidade, porque eu acho que é essencial, eu volto a insistir, a concorrência e a diversidade, não deixar no mercado os elementos para a diversidade pode acabar no futuro para eu voltar a ter um processo ao contrário, portanto, de fusões, ou pelo menos a tomada das empresas portuguesas por empresas internacionais que possam aproveitar dessas, entre aspas, economias de escala e de gama que existem. Muito obrigado. Sandra? Eu não sei se, como já passámos aqui a nossa hora, foi um verdadeiro prazer ter a vossa companhia, a vossa presença e acesso àquilo que foi a informação partilhada. Esperamos ter desta forma contribuído em conjunto, não é? Tiago,
para esclarecer mais este tema da conectividade para toda a nossa audiência e plateia. E voltaremos após o verão com um novo tema. E, portanto, agradecer a todos a vossa presença. Muito obrigada a todos. E um bom dia. Muito obrigado a todos. Bom dia. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado. Até breve. Bom dia e obrigado também. Obrigado. A todos, foi um prazer rever-vos. Um abraço. Deus, abraço. Obrigado.